Se tem uma coisa que eu não paro de pensar é qual que é o futuro da nossa igreja, qual que é o futuro da cristandade aqui no Brasil. Quando eu olho, para os movimentos protestantes que nós temos aqui, eu vejo muitas coisas positivas, mas ao mesmo tempo muitos escândalos e muitas coisas negativas. Cada vez mais pastores carismáticos, tem se levantado e arrebatado muitas pessoas por um caminho que não é tão bíblico, dentro do evangelho que eu acredito e que eu prego aqui para vocês. Esse meu vídeo aqui não é para acusar, mas também não é para agradar. Esse não é o ponto. O meu ponto é ajudar a gente a pensar quais são os caminhos que existem hoje, por onde nós estamos indo como igreja, como cristandade no Brasil, e o que eu acredito que pode ser não é uma solução, não tô aqui para dar solução, mas eu quero muito ajudar a gente a pensar caminhos que eu considero ser mais saudáveis para que nós, como comunidade, como cristãos aqui no Brasil, possamos caminhar. Então, se você está interessado sobre isso, é uma pergunta que você se faz, vamos juntos aqui nesse vídeo, vamos tentar desvendar qual que é o caminho que a igreja cristã no Brasil tem percorrido nos últimos anos e para onde isso pode nos levar no futuro próximo. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. E pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que para mim é muito polêmico e ao mesmo tempo chato. A gente tem visto vários escândalos de várias igrejas. O mais recente aí que você deve ter percebido é o escândalo da igreja Bola de Neve, um grande ministério, um dos maiores do Brasil. Muitas coisas estão sendo reveladas. Talvez eu faça até um vídeo falando especificamente sobre a Bola de Neve e algumas impressões que eu particularmente tenho sobre isso, mas no geral nós vemos as igrejas no Brasil, a cristandade no Brasil, seja a vertente teológica que for, desde os pentecostais até os mais tradicionais, nós vemos bastante deturpação do evangelho, muitos homens, se entregando à ganância, se entregando aos desejos da carne, e realmente levando muitos dos seus fiéis a um caminho que não é saudável, que não é bom, diante dos olhos de Deus e da própria sociedade, dos próprios homens. Mas eu quero muito ajudar a gente a entender que existe sim um caminho que eu considero pelo menos ser mais saudável, que eu queria te encorajar também a sonhar, a pensar e quem sabe até lutar para que isso aconteça, na prática da sua igreja, onde quer que você esteja. Mas gente, antes da gente entrar nesse assunto, trazer aqui meus argumentos e ir mais profundamente nesse tema, eu queria primeiramente me apresentar para aqueles que não me conhecem, que estão conhecendo aqui o canal pela primeira vez. Muito prazer, meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e também sou professor na plataforma de cursos lá da Udemy. Se você ainda não conhece os meus cursos, não conhece o material que eu tenho produzido pela plataforma da Udemy, que é uma das melhores escolas de ensino online do mundo, vai aqui no link da descrição e eu espero que esses cursos que eu tenho feito possam te ajudar e te inspirar bastante na sua fé. E além disso, é claro, se você ainda não se inscreveu, galera, se você ainda não deixou o seu like, por favor, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele seu joinha abençoado, esse joinha aí faz milagre aqui no nosso canal, então por favor, deixa o seu like e também coloque o seu comentário, como que você enxerga o futuro da igreja cristã aqui no Brasil? Para onde você acha que nós estamos indo? Para onde nós estamos caminhando como comunidade cristã aqui no nosso país? Então vamos lá, eu quero ajudar a gente aqui a entender dois extremos que eu sinto que a igreja brasileira está caminhando, dentro das coisas que eu tenho percebido, pelo menos no contexto do qual eu faço parte. Eu não quero aqui trazer isso como a verdade, é isso que está acontecendo, mas é o meu pensamento, a minha análise com base no que eu tenho visto aí, ao longo dos anos e ao longo também dos meus estudos, que eu tenho feito sobre esse assunto, sobre eclesiologia, missiologia, sobre a igreja cristã no Brasil. Enfim, eu estudo bastante sobre isso e eu tenho percebido dois movimentos, de extremismos. E aqui eu não quero trazer de maneira nenhuma essa ideia de que os pentecostais ou as igrejas tradicionais, as reformadas, enfim, a ideia aqui não é rotular
né, tal denominação, tal corrente teológica com um desses extremos. Porque eu tenho percebido que, independente das correntes teológicas, né, que cada igreja tem perseguido, de fato, existe esses extremos em ambos os lados, né? Em qualquer lado, em qualquer corrente, a gente vê igrejas indo mais para um extremo ou mais para o outro. Mas, Caio, que extremos são esses que você está falando? Enfim, o primeiro extremo deles, e aí eu quero trazer aqui um slidezinho aqui para nós, é um extremo que eu tenho chamado de foco em si mesmo. Por exemplo, se uma igreja, né, foca demais em si, foca demais nas suas quatro paredes, ela tende a se isolar cada vez mais da comunidade do mundo. Em algumas igrejas, né, não estou falando que em todas, mas em algumas igrejas você vê uma grande tendência legalista, com grandes regras que cada vez mais colocam o mundo contra a igreja e a igreja contra o mundo. Ou seja, os cristãos, aos poucos ali dessas comunidades, não podem, né, sequer trabalhar, né, sequer ter contato com o entretenimento produzido no mundo, não pode de forma nenhuma também se relacionar com pessoas que não sejam da igreja. Cada vez mais nós vemos uma certa opressão, um certo fechar ali, né, dos muros para os membros dessas comunidades. Cada vez mais o foco está em si. Aqui eu estou falando de extremos, como eu falei, né? Ou seja, tem lugares que são mais sutis. Não é que a igreja proíbe, né, abertamente certas coisas, mas tem-se ali uma grande pressão cristã, social ali dentro da comunidade de fé, de não se conectar de forma nenhuma com o mundo, se fechando cada vez mais, se fechando para aquilo que está ao nosso redor, né? E se fechando também para o diálogo com o diferente, com as outras pessoas, com aqueles que discordam de mim. Cada vez mais essas igrejas, né, que focam em si mesmas, e aqui, como eu falei, são de diversas denominações, elas de fato, elas têm olhado cada vez mais para si, para o seu próprio umbigo, né? E isso de fato tem afastado a igreja como um local ali de transformação e de agente nesse mundo, né, que Deus nos trouxe aqui para ser sal e luz na terra. Se uma igreja só vive para si, ela está ali cada vez mais focada nos seus próprios problemas, suas próprias questões, se distanciando da realidade que a maioria das pessoas hoje estão vivendo. É claro que hoje na sociedade cada vez mais polarizada, menos cristianizada, nós temos muito mais ataques de Satanás e a gente consegue perceber muito mais influência do pecado na cultura, na sociedade, no dia a dia, na televisão e em vários outros lugares. Só que isso, ao invés da gente responder com amor, a gente responde com medo e o medo leva ao fechamento, o medo leva a gente a se isolar. E isso não é uma coisa que eu acredito ser muito saudável. Porém, existe uma outra perspectiva, uma outra visão, que é o foco para fora, né? Que é o outro extremo disso. O que eu quero dizer com isso? Tem igrejas, né, que têm construído muito essa ideia de olhar para fora, ou seja, de fazer ações sociais, de cuidar dos pobres, dos necessitados, de usar todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, né, para de fato ajudar todo mundo que puder e fazer um monte de coisa e aceitar também muitas pessoas. Tem ali um discurso muito liberal também, né, no termos de aceitação, flexibilizando a salvação, flexibilizando talvez às vezes o processo de santificação. E igrejas que têm um foco muito para fora, o perigo é de se tornar muitas vezes uma ONG, um clube. Ou seja, são pessoas que eu gosto, que curtem as coisas que eu curto e que ajudam as pessoas. Ou seja, olha que igreja legal, ela ajuda muitas pessoas. Só que nessas igrejas, geralmente, não quero generalizar, mas geralmente tem-se pouco discipulado, tem-se pouco ali um temor pela palavra de Deus, algo que de fato faça com que as pessoas transformem-se de dentro para fora e se arrependam de diversos pecados. Ou seja, a igreja se torna simplesmente um clube onde você vai, né, tem ali as suas ações, né, digamos assim, dominicais, né, e seus eventos e programas missionários e até de ação social. Mas não passa muito disso. É uma igreja que foca tanto para fora que esquece de cuidar, de zelar e de ajudar os seus membros a amadurecerem e passarem por um processo saudável de formação espiritual. E esses dois focos, né, é o que eu acredito que a gente está tendo hoje na cristandade brasileira.
nós vemos igrejas ou que são muito focadas em si mesma e que por isso, né, perdem ali o contato com o mundo, com a realidade ao nosso redor, deixa de servir, deixa de fazer coisas porque está só focada dentro de si. E muitas vezes essa igreja se torna muito legalista, cheia de regras, opressora, diversas formas, de diversas maneiras isso pode acontecer. O outro lado são igrejas que são ONGs, né? Basicamente, são igrejas que são ali focadas tanto para fora, que vira um clube, né? Não se tem discipulado, não se tem a profundidade da palavra de Deus, tem-se ali orações e até cultos, mas não necessariamente uma mudança real, uma transformação de vida pelo Evangelho. Esses são dois extremos, como eu falei, que permeiam muitas igrejas e diferentes denominações e que é um risco para todas as igrejas, inclusive na minha igreja. Eu acredito, né, que embora nós estejamos lutando para ter um foco mais para fora, nós somos uma igreja que durante muitos anos a gente esteve muito focado para si, né? Então a gente está nesse caminho, né? Primeiro de enxergar como que esse foco para si é bom e ruim, né? Quais são as vertentes ali que a gente precisa continuar fazendo, mas quais são as coisas que a gente precisa se arrepender e ir de fato, né, para fora, né, sair dos quatro muros ali da instituição ali do templo e ajudar e auxiliar e servir e amar os de fora. Todas as igrejas, elas geralmente vão pender para um lado ou para o outro, né? Alguns, como eu falei, mais extremos, outros menos, mas de toda forma a igreja cristã, de fato, o futuro que eu enxergo são cada vez de mais extremos. E isso não é apenas nas igrejas, né? Como eu falei, a gente está vivendo uma polaridade muito grande também política, uma polaridade cada vez mais também de estratificação social, ou seja, de pessoas muito ricas ao mesmo tempo de pessoas muito pobres. A classe média está passando por grandes dificuldades financeiras, o que aumenta ainda mais esse gap. Então, cada vez mais o mundo está se tornando polarizado, né? Tudo isso, na minha visão, é Satanás de fato querendo afastar pessoas, desconectar os corações e, né, de certa forma, também nos manter longe de Deus nesse processo todo. A igreja, ela tem um papel fundamental na sociedade. E a igreja, ela tem esse caráter, né, de unir ricos e pobres, de unir homens e mulheres, de unir pessoas brancos e negros e pardos, né, de unir pessoas com afetos diferentes, mas que todos estão ali reunidos para glorificar a Deus e exaltar o seu nome. A igreja tem um papel tremendo em unificar a sociedade, trazer paz, né? E também ajudar as pessoas a trabalharem juntas em prol de uma ética, de uma moral que vem realmente do reino de Deus, uma ética muito maior do que a nossa, do homem, né? A nossa ética humana. A igreja, ela tem esse papel. Se a igreja permite que ideologias, que política, que visões teológicas cada vez mais a distancie, né? Cada vez mais crie dois grandes núcleos, dois grandes polos, né? Eclesiásticos, se eu posso chamar dessa forma, nós estamos realmente ali dando todas as ferramentas que Satanás precisa para continuar destruindo a sociedade que a gente vive e fazendo a festa, né, com os pecados e questões que todos nós temos, né, no nosso coração, mas que a gente pode perceber isso muito evidente cada vez mais em todos os âmbitos que a gente frequenta. De fato, a igreja, se a gente não acorda, se a gente não entende o caminho que a gente está indo, para onde nós estamos percorrendo, a gente está simplesmente fechando os olhos e permitindo que Satanás brinque com a sociedade, porque Deus chama a igreja justamente para ser esse local de união, esse local de paz, esse local de que por meio da fé em Cristo nós somos somos todos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Ou seja, isso é muito profundo, isso é muito importante da gente entender. E talvez você esteja se perguntando, Caio, mas qual que é a solução? E aqui eu quero te ajudar com um pensamento de um cara que eu gosto muito. O nome desse autor chama-se N.T. Wright. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu sou um dos caras que eu valorizo demais aquilo que esse irmão, né, na fé escreve. Ele realmente tem pensamentos muito interessantes que ainda são novos aqui para a teologia dentro do Brasil, ainda está sendo bastante discutido muito dos seus pensamentos, mas lá nos Estados Unidos ele já escreve desde a década de 70, 80 ali, ele já está escrevendo, e é um cara realmente interessante. E a visão de N.T. Wright sobre o Evangelho, que valoriza o reino de Deus, valoriza essa ideia de que somos
súditos desse rei e que estamos aqui, né, sendo colocados dentro de uma realidade totalmente diferente do que a gente imagina, esse cara, ele ajuda muito a gente pensar sobre como que a igreja deve agir na sociedade hoje. E um dos pontos que ele traz como exemplificação, né, de como uma igreja deve ser, ele traz o exemplo de uma embaixada. E aqui eu tenho uma foto, né, de uma embaixada brasileira. E nisso a gente vê várias escrituras também, né, falando que somos embaixadores do reino de Deus, né? Ou seja, uma embaixada é um local que está em outro país, está envolto na cultura daquele país, nas ruas talvez mais movimentadas, perto de locais de poder, perto de locais ali de influência daquela sociedade, daquela região. Mas por mais que essa embaixada esteja localizada dentro dessa cultura e desse contexto, ela não se deixa ser contaminada por esse ambiente, por esse local. Da embaixada, né, dos muros da embaixada para dentro, a embaixada ela é de fato uma representação, né, física, literal e concreta do país que ela representa. Se eu estou na embaixada brasileira, pode ser em qualquer país que eu vá no mundo, dentro da embaixada ali é solo brasileiro. As pessoas falam português, vai ter o cafezinho talvez, enfim, vai ter várias coisas que lembram o Brasil e que de fato representam o Brasil. E a ideia de embaixada é muito poderosa porque ela representa o equilíbrio perfeito ali entre cuidar dos de dentro e também servir os de fora. Timothy Keller, no seu livro Igreja Centrada, ele fala que uma igreja que entende o que é ser uma embaixada, né, o que é ser um embaixador de Cristo aqui na Terra e que vive isso, é de fato uma igreja missional, uma igreja encarnacional, ou seja, uma igreja que compreende que é uma embaixada, é uma igreja que se fortalece dentro de si, né? Ou seja, ali dentro ela é muito firme, muito segura, muito séria, com temor ao Evangelho, com temor ali à palavra de Deus e que vive realmente os princípios e valores do reino de Deus, mas ao mesmo tempo é uma igreja que é aberta, que está em contato com a sociedade, que serve, que ama e que ajuda todos ao seu redor, influenciando, né, política, influenciando economia, influenciando vidas, transformando pessoas e, né, incentivando todos a serem melhores para a honra e glória de Deus. Essa ideia de igreja como embaixada é uma das ideias que eu particularmente mais gosto de pensar e mais gosto de ensinar para a minha comunidade. É uma ideia onde nós estamos ali buscando a centralidade do Evangelho, a centralidade em Cristo, de fato sendo uma igreja missional, onde nós não focamos muito e somente em nós mesmos, como também não focamos somente nos de fora e por isso nos tornamos uma ONG. Então, gente, quando a gente para pensar nesse tema, qual que é o futuro da igreja do Brasil? Ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu particularmente tenho medo, eu vejo esses extremos cada vez mais se polarizando, cada vez mais igrejas contra umas às outras, cada vez mais também igrejas contra a sociedade, contra o mundo e criando inúmeras rivalidades. Isso realmente me assusta muitas vezes. Por outro lado, eu tenho visto muitas igrejas também, muitos teólogos, muitas pessoas, servos de Deus, lutando para achar essa centralidade. Para, sim, né, ter cuidado com a maneira que a gente se relaciona com o mundo, mas não se isolando do mundo. Ao mesmo tempo, não se abrindo demais, nem se fechando demais. Isso é um equilíbrio que eu te garanto que nenhum ser humano consegue encontrar. Esse equilíbrio, ele vem de uma conexão profunda com o Espírito Santo, ele vem de fato com esse desejo sincero de amar e glorificar a Deus. E Deus, na sua imensa bondade e generosidade, ele vai guiando a comunidade, vai guiando esse grupo de fé ali que está buscando fazer a vontade de Deus. É um processo muito mais espiritual às vezes, né, do que humano. Então eu quero te encorajar muito a pensar nisso. Você já parou para pensar dessa maneira, nesses focos que às vezes as igrejas vão tendo? Talvez você tenha um foco mais de rivalidade com o mundo, focando só em si, focando só na igreja. Você serve pouco, ama pouco, né? Qual foi a última vez que você foi ajudar uma pessoa que mora na rua? Qual foi a última vez que você foi servir alguém que você não conhece? Qual foi a última vez que você
apresentou o evangelho para uma pessoa que você nunca viu na vida e que está disposta a aprender sobre Cristo? Qual foi a última vez que você fez isso? Da mesma forma, né? Qual foi a última vez, se você já fez isso várias vezes, já serviu, toda semana tá ali dando sopão e ajudando pessoas, qual foi a última vez que você teve um discipulado? Qual foi a última vez que você ajudou um irmão numa situação difícil que ele estava passando? Qual foi a última vez que você participou de um grupo de oração fervoroso ali para ajudar numa situação interna da sua igreja? Qual foi a última vez que você chegou para o seu líder, para o seu pastor e falou: olha, eis-me aqui, eu quero servir em alguma coisa? Essa dicotomia, né? Esse equilíbrio a gente vai achando quando a gente vai se colocando diante de Deus e falando: Deus, eis-me aqui, usa-me, e Deus ele vai nos revelar muitas coisas. Eu te encorajo a orar sobre isso, tanto na sua vida pessoal, a orar sobre isso com a sua igreja, com a sua comunidade, e que juntos, quem sabe, a gente pode transformar esse futuro, né, do Brasil muito melhor, unindo pessoas, trazendo o amor de Cristo e impactando a todos ao nosso redor. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você curtiu, por favor, deixe aquele seu like. Não esquece desse joinha que faz milagre aqui no nosso canal. E também se inscreva, né? Caso você não tenha feito isso ainda, se inscreva, ativa o sininho para você não perder nenhum novo vídeo que a gente está publicando por aqui. E deixe nos comentários o que você achou disso que eu falei. Faz sentido? Te encorajou? Te inspirou? Te abriu os olhos? Coloque aqui nos comentários que eu quero muito ouvir e saber da sua opinião, tá bom? Um grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima.